Olá, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui conosco. E aí, preparados para mais um upgrade, não só no seu dispositivo, mas na sua vida? Bem-vindos a mais um episódio podcast Life in Tech. E hoje, bem dividido entre tech e life, porque estamos aqui com uma convidada mais do que especial. Ela é psicóloga e sócia proprietária da primeira escola de sentimentos do mundo, tá? Virgínia, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre a House of Feeling, e hoje vamos falar bastante sobre essa mistura de sentimentos, geração de sentimentos, inteligência artificial e onde as coisas se misturam, né? Tudo junto e misturado, Tudo né, junto e agora. misturado. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre a questão da tecnologia junto com a parte emocional, relações, a vida. Eu sou Virginia Planet e eu sempre brinco, eu falo Planet é meu sobrenome mesmo, não é nome artístico. Eu sou sócia da House of Feelings, sou psicóloga, sou neuropsicóloga também. E a House é a primeira escola que trabalha questões emocionais no mundo corporativo. Então, a House of Feelings, ela nasceu para falar sobre questões emocionais no mundo, né, dos negócios. E desde 2017 a gente está nessa jornada, né, de falar sobre emoções, né, de falar sobre vida, não só de resultado, né, não só de Bacana. negócios. E quando a gente conversou, e eu já te expliquei um pouquinho, o pessoal que acompanha a gente já sabe, o objetivo do surgimento do nosso podcast, né, Life and Tech, é justamente falar um pouco sobre esse equilíbrio entre as coisas, né? Ainda mais no mercado corporativo, onde a competitividade é muito grande entre empresas, dentro da própria empresa, entre pessoas. A gente sabe que é muito competitivo, né? Umas pessoas buscando atingimento de meta, outros buscando uma maior ou melhor remuneração. A gente sabe que metas, objetivos pessoais, profissionais, poder aquisitivo, são coisas que... Competição são coisas que despertam muitos sentimentos na gente. Sim. E independente se é na empresa ou se é na vida, somos pessoas movidas a sentimentos, né? Então, quanto melhor estivermos preparados para compreendê-los, melhor a gente vai lidar com tudo isso, né? Exatamente. Muito bem. E onde eu gostaria de começar aqui, eu preparei uma pauta, porque a gente já gravou um episódio sobre inteligência emocional versus inteligência artificial, né? E a gente fez um comparativo mais do conceito, até porque não tenho propriedade para falar disso, não sou psicólogo, psiquiatra, como vocês dessa área, especialistas dessa área. E aí o que me surpreendeu, e foi o que me motivou a gente bater esse papo, foi esse fenômeno da amizade virtual, né? A gente tem percebido uma crescente de aplicativos, de ferramentas, com o surgimento da IA, né? E a IA, eu sempre falo isso e reforço, ela não substitui pessoas, ela é uma ferramenta que interage com pessoas ou te ajuda com produtividade e tudo mais. Porém, está tendo eu não sei se eu posso chamar de desvio de uso, mas esse surgimento do amigo, ver a inteligência artificial como um interlocutor, né? Sim. Onde você acaba se sentindo confortável em interagir e, num determinado momento, e aí falando do tech, a IA está ficando cada vez mais completa, né? E a base é cada vez mais preparada para falar de tudo, responder de tudo e qualquer coisa, né? Esse qualquer coisa a gente vai falar um pouquinho depois. Como você
ver isso, né? Pessoas se sentindo, às vezes, mais à vontade para interagir com um aplicativo do que com um relacionamento humano propriamente dito. Você sabe, Rodrigo, que assim, para mim é uma mudança de paradigma tudo isso que está acontecendo, né? Uma mudança completa de aquilo que a gente acreditava e aquilo que a gente previa, ela está mudando completamente. Eu te dou o meu exemplo. Eu sempre falava assim, não, gente, a profissão do futuro é psicólogo. Psicologia é o que nunca vai faltar. Estudem psicologia, façam psicologia, porque psicologia é o que jamais seremos substituídos por uma máquina, né? Um psicólogo. E aí, de repente, eu recebo o relatório do principal uso do ChatGPT. Número 1, para questões emocionais. Estavam usando a tecnologia para um suporte emocional. Isso, para mim, caiu. E eu falei assim, meu Deus, que caminho que a gente está seguindo, então? Né? O que a tecnologia está trazendo para a gente? Porque isso faz você mudar o seu padrão de pensamento. Porque a tecnologia, ela vem como uma ferramenta. Então, eu falo assim, a inteligência artificial, ela entrou na nossa vida de maneira invisível. A gente nem percebeu ela entrar. Estávamos alimentando uma base, estávamos alimentando uma ferramenta e nem sabíamos. E a gente nem percebeu. Silenciosamente, chega uma tecnologia e que, de repente, porque assim, você lembra da data que você começou a usar e que você começou a se apropriar da inteligência artificial? Com esse conceito de inteligência artificial, eu acho que estamos falando de um ano para cá. Só que esse bebezinho... Ele vem de antes já. Não, mas esse bebezinho já nasceu com uma capacidade de processamento de uma pessoa... Vamos lá, hoje uma pessoa vive em torno de 90 anos de idade. Isso. Ele já nasceu com uma capacidade de interatividade, vamos chamar de inteligência. Ele é novo, mas com uma capacidade de uma experiência etária de 90 anos. Porque ele aprende muito rápido. E aí, eu percebo agora o uso, e estão aparecendo muitas aplicações, muitas ferramentas que está dando esse suporte emocional para as pessoas. E cada vez mais isso está acontecendo. A minha filha de 13 anos, eu descobri também, faz pouco tempo, que ela usava a IA da Meta para conversar, para bater papo. E eu não sabia. E aí, eu conversando com ela, ela falou, mamãe, eu converso com ela, quase uma bestie. Eu falei, e aí vem assim, tá, mas o que você conversa? Como que ela interage? Eu quis entender. E a tecnologia traz muita informação, e dando passo a passo. Mas zero frustração, zero, né, intervenção, mas trazendo a reflexão, né? Você que atua no segmento a House of Feelings, que tem foco, né, na parte suporte emocional, corporativo, a gente já falou aqui em outros episódios, a gente não tem como não falar de IA, né? Não tem como viver sem IA mais. Eu acredito que não. Não, já não Então, dá. nós falamos aqui profissões como advogados. Né? Hoje, o próprio advogado, ele não consegue mais evoluir no desenvolvimento de um contrato sem passar por uma IA de contratos. Sim. Ela gera ou ela analisa. Sim. Ela critica pontos ali de Relevantes, atenção, né, relevantes. que você coloca. Bom, o e-commerce, não precisamos nem falar, já foi automatizado totalmente, né? Sim. O varejo, quero dizer, não o e-commerce, o varejo. Então, várias profissões, só que a gente estava pensando nas profissões mais operacionais. Isso. Porque a gente pensava na IA como uma automatização das coisas. Exatamente. E a hora que a gente percebeu, a IA entrou para te ajudar a pensar. Ela virou um suporte. E aí eu estou falando da IA generativa. Só que a IA generativa foi tão bem aceita que eu hoje, antes de enviar uma mensagem de e-mail, eu ponho para ela dar uma checada, olhadinha. Né? E falo, olha, isso é para um e-mail, isso é para um post. Isso. E ela entende ali o modelo melhor para um post.
Enfim, isso vai criando uma dependência. Uhum. Mas eu estou falando de dependência de produtividade. Uhum. Só que, de repente, como você falou, a sua filha já Tava criou uma acessando. dependência, ou está iniciando, ou está se desenvolvendo uma dependência emocional. Uhum. E aí a gente tem hoje, você falou da meta, mas é engraçado porque é muito rápido. Sim. No que surge então veio a Meta, veio o Google, Isso. veio a Amazon, já vem todo mundo junto. E aí isso libera, eu que sou da parte tech, Uhum. viram módulos para serem usados para a criação de outros apps. Uhum. E eu fico tentando entender o porquê sua filha se sentiu à vontade com isso. Porque essas ferramentas saíram, e até eu coloquei aqui, a gente está com a Alexa aqui, ela não é uma exímia interlocutora de IA, porque não querem ainda, Sim. por modelo de negócio da Amazon, mas já colocaram firmwares, softwares com esses modelinhos já num formato de brinquedo, Uhum. um robozinho. Uhum. Então, esse robozinho interage com meu filho, de 12 anos. Sim. Então, começaram a dar uma roupagem humana, né? Você abre apps hoje e você já não tem mais textos. Você tem ali um avatar. Uhum. E quando você traz isso para um avatar, Você personaliza, você né? personaliza. Isso, você conecta. Porque a nossa necessidade como ser humano, o que nós precisamos? De conexões. A gente hoje, a gente fala muito da saúde social. E quando você traz a inteligência artificial para as relações humanas, você está se afastando das relações sociais. Porque você está suprindo a sua necessidade básica de interação com uma máquina. Então, mas até um certo ponto. Porque depois disso ela não sustenta mais. Então, isso vai ter uma consequência, não sei o que pode acontecer. Nós vamos falar das suas preocupações, Tá. e eu estou bem curioso por ser especialista dessa parte de saúde mental, de comportamento, mas queria complementar essa nossa conversa. Pesquisa rápida que eu fiz no ChatGPT, Uhum. diga-se de passagem, Uhum. né? E ele constatou ali, qualquer um pode comprovar e digitar lá na busca, no Google, no chat, onde vocês quiserem, uso de IA para suporte emocional. Uhum. E aí, enfim, como principal resposta, vieram duas pesquisas. Uma da Salesforce e outra da McKinsey. Uhum. E assim, não vou entrar em detalhe de cada uma, até porque elas estavam bem convergindo para um mesmo ponto. Uhum. Essas duas empresas, elas iniciaram com a IA generativa. Então, elas já estavam estudando o comportamento do usuário em relação à ferramenta de IA generativa. E ali elas constataram que dos usuários de IA, de 15% a 25% já estavam usando a IA para suporte emocional. Olha. E aí você falou, poxa, na medida que você substitui um suporte, uma conexão humana por uma conexão digital, né? Você começa falamos conexão humana e conexão digital. Mas o resultado disso é uma desconexão. Exatamente. É o antônimo da conexão que fala, do que né, se de busca. Conexão. Exato. Porque por que eu vou atrás de uma máquina, de um robô? Porque o robô não me julga. O robô, ele mantém segredo. O robô não vai sair contando para todo mundo que eu tô sofrendo, que eu não tô dando conta, que eu tô com medo. Então, as pessoas hoje têm muito medo de se expor. Então, assim, vai que, né, aquela psicóloga ou aquele terapeuta me expõe. Eu prefiro falar com um robô e eu me sinto mais seguro. Então, as pessoas tendem a procurar um robô por medo do julgamento. Mas esse medo de julgamento, ele vem desde sempre. Tanto é que hoje, quando você fala de psiquiatra, as pessoas falam, imagina que eu preciso de psiquiatra, não sou louco?
Mesma coisa psicólogo. Não preciso de psicólogo. Porque existe um preconceito de que psicólogo ou psiquiatra é coisa de maluco. E aí, aonde eu vou buscar o recurso? Porque a gente não tem recurso e repertório suficiente para dar conta das nossas questões, muitas Mas a vezes. gente tem a necessidade de... A necessidade, ela existe, porque você não dá... É como se você começasse a transbordar e você não sabe o que fazer com isso. Por isso que a gente está adoecendo, por isso que os números do adoecer mental, eles são absurdos. Eu tenho empresas que cresceram em CDF, o CDF é dos transtornos mentais, né? Da nomenclatura médica. Eu tenho empresa que cresceu 600%, o CDF dentro da empresa, que é o adoecer mental. Então, as pessoas já não dão conta. Por isso, esse acesso muito grande, muito intenso, desde que surgiu. Porque as pessoas precisam de ajuda. Sim. E aí eu tenho um robô que vai, vai suprir inicialmente a minha necessidade isso, de um suporte. Inicialmente, exatamente. De um suporte emocional. Isso. E aí, quando a gente fala em necessidade do ser humano, não tem como a gente classificar numa faixa etária. Não. E cada faixa etária são necessidades distintas. Sim. Então, enfim, tirando o lado infantil, que ainda nem tem habilidade com tecnologia, mas vamos falar do pré-adolescente, adolescente em diante. Tá. A necessidade de um adolescente que enfim, de se afirmar. De autoafirmação. Autoafirmação. E aí eu acho que pode ser um perigo mesmo. Sim. Porque você falou que a máquina ela não te critica, né? Não. Depois nós temos ali a faixa adulta, que é a pressão do mercado de trabalho, suportar a família financeiramente. E aí tem casamento, tem filhos, enfim. A própria liderança. A liderança é uma gestão solitária. Nossa, uma vez eu li num artigo, o dia que você for chefe, você não imagina a dificuldade que você vai ter de identificar quem são seus amigos. Não, mas isso é uma pressão psicológica muito grande. Exato. Então, a vida do líder, queria até que você falasse um pouquinho sobre a vida do líder, como ela é solitária mesmo. A liderança é muito solitária. E é uma solitária, assim, porque a gente vem de uma cultura que é a cultura da liderança como o detentor do conhecimento, o que sabe, o que tem todas as respostas, o que não falha. Então, é uma pressão grande, porque eu não posso falar que eu não sei, eu não posso errar, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que cuidar de todos. E que horas que eu vou pedir ajuda? Eu não peço ajuda. E é uma pressão que eu não posso subir essa pressão, né? Reclamar ou pedir ajuda, e eu não posso descer essa pressão também. Por medo de exposição, né? Por medo Porque você pode ser medo de ser classificado como um líder... Como incompetente. Ou fraco. Ou fraco. E aí essa liderança não tem recurso também, porque não sabe pedir ajuda. E aí, a gente falou aqui, abriu um parênteses da fase adulta, eu comentei da fase dos adolescentes, né? Até na minha época, quando eu era adolescente, eu tenho 51 anos de idade, eu tô falando quando eu tinha ali meus 12, 13 anos. As meninas, isso era uma coisa típica de menina, elas tinham o diário. E elas anotavam tudo ali no diário. Mas assim, nem o pai e a mãe podiam acessar aquele diário, né? O encontro com o amigo, a briga com a amiga, aquilo era sigilo absoluto. Tinham até aqueles diários que vinham com um cadeado. Enfim, então hoje, as pessoas sempre tiveram necessidade, eu acho, de transbordar, né? De registrar, de transbordar. Sim. E o digital veio para fazer isso, né? Aí falamos da fase adulta e uma fase que vem crescendo muito, queria ouvir de você, é a terceira idade. Sim. Né? Hoje as pessoas... 60 anos é classificado como
terceira idade, mas eu acho que vem mudando, dado a tecnologia, medicina, enfim, a parte biológica do corpo humano, e eu vejo que pessoas de 70 indo para 80, a necessidade de companhia, o sofrimento da solidão é muito pesado. Sim. Acelera demais, assim, a tristeza, gera depressão. Você não acha que, de repente, para essa faixa etária, um suporte emocional vindo de uma IA, de um chat GPT ou de um app, pode ser uma saída, uma ferramenta assim, prescrita até por vocês psicólogos ou psiquiatras, ou não? Eu acho que, para um primeiro momento, sim, que pode ajudar. Numa crise, numa identificação, por exemplo, de um possível adoecer, eu acho que sim. Mas essa conexão ela é muito importante. Ela não substitui. Ela chega só até a primeira... Sabe a primeira fase? Tanto é que existe um estudo em Stanford que fala que usuários que acessaram a inteligência artificial como suporte emocional sentiram o alívio do estresse num primeiro momento, mas a sensação de vazio, semanas depois, foi intenso, foi maior. Então, assim, a tecnologia, ela sim pode ser usada como um suporte, como um apoio. Eu acho que é super importante. Mas a gente também tem que trazer essa conexão e essa relação humana com pessoas para o dia a dia. E pode até, inclusive, usar a ferramenta, a tecnologia, para aumentar as relações pessoais. Conectar pessoas próximas. E quando você traz... Uma outra coisa que eu pensei quando você me fala da terceira idade... uma das coisas que a gente fala na House, que a gente comenta, inclusive que é a tese de mestrado da minha sócia, é a questão de como que a gente trabalha as questões emocionais na aposentadoria, na pré-aposentadoria. E a gente percebe que ninguém fala sobre isso. E o se aposentar é muito... É visto como assim, é como se você perdesse a sua função social. E aí é onde a gente afunda. Aí é onde a gente entra em depressão, porque você perde o seu papel na sociedade, você perde a sua produção para a sociedade. Então, você percebe que assim, existe um movimento na nossa sociedade natural que leva a gente para esse caminho. Então, a tecnologia ela pode vir, sim, para ajudar muito. Para diagnóstico, para levantar pequenos sinais de adoecer e para a gente já intervir de alguma maneira. Bacana. Mas eu tenho que colocar aqui nessa conversa uma pitada de provocação. Bora. Porque eu sou geração X, né? Mas recentemente eu vi um estudo de uma empresa de IA. E é uma empresa que é especialista em software de atendimento. Tá? Para o varejo, enfim. Contact center mesmo. E eles diagnosticaram que a geração Z não se opõe em nada em ser atendida, por exemplo, por uma IA. Ela até, muitas vezes, diz que prefere ser atendido por uma IA para não ter que se relacionar com um outro humano para o que ela precisa. Sim, mas aí a gente está falando de atendimento. Aí a gente está falando, por exemplo, de uns... eu preciso agendar algum serviço. Aí sim. Mas quando a gente fala de relações, de conexão mais profunda, sabe? De um amigo, a família. A gente está falando de coisas mais intensas e mais profundas. Mas será que a exposição a esse tipo de solução, que bem ou mal você tem que interagir com uma IA, não abre precedente para aquela hora que você está, vamos chamar ociosa, que hoje muitas vezes você supre a ociosidade, rolando ali um feed, né?
mas nesse momento de ociosidade, você já é tão exposto a interagir com o IA. Ah, peraí, eu tô com a IA aqui do Deixa meu eu bater lado. um papo com ela. Em vez de eu não tô afim de ver o Instagram, o Aham. LinkedIn, o YouTube, deixa eu bater um papo aqui com a IA. Será que isso não acelera a introdução da tecnologia IA para suporte emocional? Eu acho que ela tem que servir como suporte, que é a mesma De coisa novo, no como lado ferramenta, né? exato, mesma coisa profissional, mas eu não posso depender dela, porque isso me afasta daquilo que eu tenho que viver na vida, que é me frustrar, que é alguém me Fala um questionar. pouquinho nessa linha, eu queria até sobre suas preocupações. Tá. O que mais te preocupa como consequência nas pessoas? E aí pensa em todas as faixas etárias, entrar de vez nessa interação, usar como suporte mental, suporte emocional, apoio da IA. Então, por exemplo, assim, o que eu vejo hoje? Então, quais são as principais demandas que eu tenho hoje como House of Feelings? Então, o que as empresas vêm me pedindo? Virgínia, minha equipe está passando por um processo de mudança ou por uma crise e eles se desconectaram completamente. Eles não conseguem se falar, não conseguem trocar. Um faz um trabalho e nem se preocupa na hora de passar para o outro. Então, eu preciso trabalhar a conexão com esse time. Então, assim, muita conexão. Quando você chega, e assim, Rodrigo, é impressionante. As pessoas não sabem mais conversar. As pessoas não sabem mais discutir. Ouvir. A gente faz exercício de escutativa que as pessoas têm uns insights e falam, meu Deus, eu parei para ouvir. Foi mágico. Mas isso é nosso do ser humano. A gente tem que só aprender a usar uma habilidade que a gente tem. Então, por que eu estou te falando isso? Porque antes da tecnologia, a gente já começou a se perder. A pandemia fez isso com a gente, porque a gente se isolou e a gente parou de conversar, a gente parou de discutir, a gente parou de negociar, inclusive, internamente, né? Então, você imagina que a gente já vem com isso, com uma desconexão, que a gente não consegue mais, né, e precisa de um suporte e alguém trazer a gente para a realidade para a gente voltar a trabalhar junto e falar, se escuta, vocês são um time, vocês sabiam que vocês trabalham juntos, né? Ah, é verdade. Então, vamos fazer uns combinados. Bom, então, a gente já vem nisso. Aí vem uma tecnologia que vai continuar mantendo isso. Porque eu não vou correr o risco, eu não vou me desgastar. Porque é difícil eu me relacionar. Não é fácil eu conversar com alguém que é diferente de mim, que eu tenho que explicar de maneira diferente. Dá trabalho, Exato. né? Se eu pedir a sua opinião, o seu feedback, eu não posso desconsiderá-la. Então, quanto mais feedback eu respondo, eu recebo do time, dentro de uma organização, em teoria, poxa, mais pode distanciar de onde eu queria chegar. Então, é melhor eu não pedir opinião de ninguém. É o famoso, ponho todo mundo em cópia, mas eu não estou perguntando a opinião. Só estou informando. Estou informando. Ao mesmo tempo, com todo mundo muito conectado, mas desconectado. Né? Então, você imagina que a gente já vem nisso, porque a gente se relacionar gasta energia, gasta tempo. Então, assim, deixa isso de lado, deixa eu fazer uma coisa mais fácil. E aí, quando vem a tecnologia, facilita a nossa vida, claro. Que delícia isso. Mas qual vai ser a consequência? O que eu estou esquecendo de vivenciar que a vida vai me mostrar isso no final? Criar filho. Tem coisa mais difícil do que educação de criança, de filho? Mas quem inventar essa receita de bolo tá rico. Tá rico. Então, assim, é como aprender cansa, sabe? Eu aprender quem é o Rodrigo, como que ele gosta de liderança. Liderança, eu preciso conhecer cada um do meu time, saber como cada um. E aí, como a gente não sabe conversar, como a gente não se relaciona, né, não tem essa habilidade, eu simplesmente faço, e aí me custa. E aí eu falo, gente, pergunta para o outro. Rodrigo,
como que você gosta de ser, né, que a gestão trabalhe com você? Você prefere que eu seja mais direto? Você prefere que eu te direcione? Mas, Virgínia, com tanta dependência sendo desenvolvida, tanto para escrever um texto, para ler um contrato, para gerar uma apresentação corporativa ou não, trabalho de escola, Sim. essa palavra dependência me preocupa muito. Porque uma das minhas preocupações, eu venho conversando com várias pessoas, queria a sua opinião. Você acha que corre o risco de nós atrofiarmos a nossa capacidade cognitiva? A gente corre o risco, sim, eu acho. Mas, se a gente entender qual é o nosso novo papel agora, então, como que eu uso a inteligência artificial como uma ferramenta e a habilidade que eu tinha e que eu acreditava que era importante, ela deixa de ser importante. Então, hoje, por exemplo, habilidades muito técnicas, elas já estão fora, elas duram pouco, uma habilidade técnica. A habilidade de você conhecer o todo, de você olhar o ambiente, de você fazer uma leitura, de você pensar em estratégia, ela é muito mais eficiente hoje. Então, assim, se eu dependo da inteligência artificial para fazer o que eu já fazia, eu vou estagnar. Agora, se eu uso da tecnologia para fazer aquilo que eu já fazia e eu me desenvolver num outro nível, aí é onde a gente vai usar e vai evoluir. Porque senão a gente vai perder. A gente vai se perder como sociedade, como profissional. Porque assim, qual que é o meu papel, então? Então, você tem que descobrir. Qual que vai ser a sua nova habilidade? Aonde você vai se desenvolver? Como é que você vai olhar os negócios de maneira diferente? É porque você pega hoje no mundo, na parte educacional, a formação de pessoas, né? E, de novo, a hora que a criança começa a ter acesso à tecnologia, ali já o celular, o laptop, não sei se isso varia, 10, 11, 12 anos de idade, eu imagino o quão difícil deve estar a vida também dos professores, né? Muito. Porque o professor, ele é uma pessoa, ele é um humano com a capacidade de processamento dele, e aí o aluno pega e já põe num chat GPT da vida e fala, não, mas isso que você está falando está incompleto. Então, assim, começa a inverter um pouco, a sair do controle, eu acho, essa hierarquia também de ensino, de gestão. Agora, mudando um pouquinho de assunto... Mas deixa eu só completar isso, que eu acho que isso é super importante que você trouxe. A questão da educação. Se a gente mantiver o nosso mindset de educação que a gente tinha na nossa época, tudo vai se perder. Agora, se a gente fizer exatamente a mesma coisa que eu estava falando no profissional, é assim... Como que eu ensino essa criança a usar a inteligência? Porque a inteligência artificial, ela já está presente. Eu não tenho como excluir, eu não tenho como negar a existência dela. Mas eu tenho como educar as crianças a usarem dessa inteligência artificial como uma ferramenta. E eu acho que esse é o papel da educação hoje das escolas. É ensinar diante de um cenário novo e de um cenário completamente complexo, instável, que muda a cada momento. Então, assim, como que eu preparo essas crianças para esse mundo que é real hoje, que já está presente? Então... disruptivo, né? A gente está passando... Porque quando surgiu a internet, entre 90 para 2000, ok, você acessava vários sites. Eu mesmo comecei a me sentir pressionado, porque qualquer pesquisa que você punha no Google, vinham lá 10, 15 páginas de pesquisa para você ir lá embaixo. E aí cada página tinha 10 sites. Era o que eu chamava de... o avalanche de informação. Era uma avalanche de informação. Porque antes disso, antes da internet, você abria um jornal em papel ou uma revista e você lia o que estava ali. Ali era uma fonte de informação. Sim. Quero ir para outra fonte? Eu ia para uma outra fonte de informação. Né? Numa sequência, de repente, você punha isso no Google e tinha centenas de sites que ele achava que aquilo podia ser útil para a sua busca. Para fazer um trabalho de escola e tudo mais. Só que agora,
e eu não estou mais preocupado com a fonte. Porque a hora que eu ponho no Google a pesquisa, ele busca, ele organiza uma sequência de respostas, já me induzindo àquele tipo de conclusão de aprendizado. Isso vale para a criança que está fazendo um trabalho de escola, para um profissional do mercado que está fazendo uma pesquisa, e assim por diante. Então, eu falo isso para o meu filho. Eu falo para ele, cara, você tem que entender... que ele, né, fala, pai, você não sabe usar o ChatGPT, você ainda usa o PowerPoint. Bom, tô fazendo um curso de Canvas com ele, tá? Então, assim... Com seu filho? Com o meu filho. Ele tá me ajudando a fazer... Seu filho tem quantos anos? 12 anos. 12 anos, tá. Você percebe como as coisas estão se... O conhecimento, e eu acho que isso é muito legal também. Na nossa época, então, assim, eu comecei como consultora de desenvolvimento humano há muitos anos. Há alguns anos. E qual era o meu valor? Era o meu conhecimento. Então, eu tinha, por exemplo, meu PowerPoint era meu. Eu não compartilhava, porque aquilo só eu tinha. Aquela atividade, aquele vídeo, aquilo era meu. Porque aquele era o meu valor. Só eu tinha como consultora. Hoje, o conhecimento não tem mais valor. Porque ele está disponível. Se você der um Google, aparece tudo. Então, aonde está o valor? Nas nossas relações. Não é o que eu sei mais. Aquilo que eu tenho... Tanto é que hoje as pessoas falam, você compartilha sua apresentação, você compartilha... Eu falo assim, eu compartilho tudo com vocês. Eu mando... Tanto é que eu mando tudo. Tudo que me pedem, eu mando. Porque o valor está na minha relação com você, com as pessoas. Então, você percebe como as coisas começam a se inverter? Exatamente. E aí onde está o maior valor nosso? O que eu faço com isso? Nas relações. Nas relações. Nossa, eu não tinha parado para pensar dessa forma. Agora, uma pergunta. Você, como psicóloga e neuropsicóloga, e nas empresas que você passa, com a House of Feeling... e obviamente que você não é uma máquina, então assim, tudo bem, ali você está desenvolvendo um trabalho com uma empresa, mas quando você sai dali, o pensamento, a cabeça de psicóloga, de neuropsicóloga, se mantém, obviamente, né? Porque isso é uma coisa para a vida, é super intrínseca na relação humana. Uma psicóloga precisa de psicólogo ou não? Precisa, de vez em quando a gente precisa, mas é assim... Eu sempre falo, né? O autoconhecimento é a nossa melhor ferramenta de desenvolvimento da vida. Hoje, eu, por exemplo, uso o esporte. O esporte, para mim, é a minha ferramenta de autoconhecimento. Porque eu começo a perceber meu corpo, minha mente, é onde eu consigo trabalhar. Quando eu percebo que eu estou passando por algum processo que eu não estou dando conta sozinha, que o esporte não está dando conta, eu vou para terapia. Eu levo para terapia. Então, você entender quem é você te ajuda muito nesse processo. E eu acho que o fato de eu ser psicóloga, eu tenho uma sensibilidade de perceber o quanto... Sabe quando o copo está cheio? E eu não estou conseguindo esvaziar meu copo sozinha. Eu não estou com recurso suficiente. E eu chamo um recurso externo para me ajudar a esvaziar esse copo, porque eu não estou dando conta sozinha. Então, eu tenho essa sensibilidade. E aí eu vou até fazer outro gancho com essa questão, né, de ser psicóloga. O grande problema que eu vejo hoje nas pessoas e por onde eu passo é que muitas vezes as pessoas elas não sabem que elas precisam de ajuda. Não, elas não sabem que elas precisam de ajuda. Então, às vezes, as pessoas começam a entrar num processo depressivo, por exemplo, e acham que é normal, e acham que está tudo bem. E aí alguém tem que vir e falar, escuta, não está certo você estar sentindo isso. Semanas que você não tem vontade de levantar da cama, o seu trabalho não tem sentido para você, você não vê cores na vida, você não acha nada legal. Isso não está certo. E aí as pessoas falam, não? Tipo... Não é uma fase? Não. Se isso está se prolongando, você precisa de ajuda.
E aí, então as pessoas, assim, às vezes não têm essa sensibilidade. Por isso que aí é onde entra, por exemplo, uma ferramenta, uma tecnologia, para me ajudar a falar, ô Virgínia, você não está bem? Que tal você procurar uma terapia? Bacana. Até porque um dos pilares, né, do autoconhecimento, a gente fez um episódio disso, e eu aprendi, o fato de fazer o episódio, eu acabei aprendendo bastante. Você identificar os seus sentimentos, né, é o primeiro passo, e depois você autorregular, né? Então, quanto mais você se conhece, e aí você vai entendendo a intensidade daquilo para você, você consegue iniciar uma autorregulação. E aí eu tô percebendo que chega um momento que essa autorregulação, às vezes, não é o suficiente, não funciona. Então, por que não um suporte para aquele momento, um suporte emocional para aquele momento que você está passando, né? Bom, isso é legal. E uma outra coisa, só para eu complementar, que a gente vai entrando, né? Você sabe que hoje a gente... eu fui agora no SXSW, né, em Austin, que é o maior evento de inovação do mundo. Ela acontece uma vez por ano lá nos Estados Unidos. E um dos temas que mais esteve presente nesse último evento foi a questão da epidemia da solidão. Nós hoje estamos vivendo a epidemia da solidão. Como que alguém se sente sozinho com tanta interatividade, com tantos amigos, né? Porque agora a gente conta o número de amigos. Nossa, eu tenho 2.000 amigos no LinkedIn. Eu tenho 50 mil seguidores no Instagram. Como que uma pessoa fica sozinha com tantos amigos assim? Não é? Só que não, né? Só que não, exato. E a gente está tão conectado, mas tão desconectado. E aí teve, lá no evento, era para ter um painel, que acabou não acontecendo, esse painel, com uma terapeuta de casais que chama Esther Perel, que eu não conhecia. E aí, nossa, uma mulher incrível que trabalha com relacionamento de casais. E com o Peter Attia, que fala muito sobre longevidade. E o tema era por que falamos de longevidade, por que queremos viver mais se estamos tão infelizes? Infeliz. Então, é outro termo que eu tenho, tem aparecido muito para mim. As pessoas estão vivendo em sofrimento. Eu escutei isso de um profissional da área também. As pessoas estão vivendo em sofrimento. E aí, com tanta interação, com tanto, enfim, estímulo, vamos lá, né? Só que não, porque como você falou, esses estímulos, eles funcionam só num primeiro momento, né? Mas daí cai no vazio. É raso, porque a minha interação, ela é superficial e ela mostra só um pedacinho, um recorte muito pequeno da minha vida, do meu dia. E que não é a realidade. E aí, eu não estou mais suportando isso, sustentar esse recorte por muito tempo. Porque eu não estou mostrando quem de fato eu sou. E se as pessoas me veem, nossa, a Vi tá tão bem, nossa, só ela vejo tá tão ela feliz. malhando. Ela só viaja. Você viu? Ela vai para Maldivas e vai para, né, porque... e que, claro, ninguém vai falar, Vi, e aí? Você precisa... Quem sou eu, as né? Tarefas de casa... a dedicação com os filhos, os perrengues que a gente passa no dia. Isso não é postado. Isso não é instagramável, né? Como dizem. Poxa, você sabe que... Como você acha que seria a rede social eu postando momento de arrumar a louça, de varrer a casa, estender a roupa, fazer a tarefa com o filho? Como seria um feed... de uma rede social, de uma vida real. Você acha que, de repente, não é isso que está precisando surgir? Uma plataforma do mundo real? Então, mas será que as pessoas estão dispostas a mostrar a vida como ela é? Porque o que eu preciso? Eu preciso ser aprovada, eu quero aprovação, eu quero aceitação. E será que as pessoas estão dispostas a ver a Virgínia em todas as suas facetas? Mas será que não é uma necessidade das pessoas se
reconhecer, se auto-identificarem, de repente, com vidas reais? Nós não falamos aqui de necessidades, que nem a IA, ela não supre uma necessidade, apesar de termos necessidade de interagir. E com a ferramenta num primeiro momento. Mas será que nós também não estamos esquecendo da necessidade de cotidiano, de valorizar momentos que não são bons aí, como você falou, instagramáveis. E de repente as pessoas começarem a entender que a vida da Virgínia, ou melhor, um período do dia da Virgínia é o que tem que ser, né? É igual o meu. Eu não vou para Maldivas, mas tem que ser feliz também fazendo as tarefas de casa e administrando a vida como ela é. Você fala que das pessoas terem essa... Criar essa conexão digital com o mundo... Com a realidade? Baseado em fatos reais. Porque, olha... Eu não sei se as pessoas estão preparadas para isso. Porque o Instagram, cada vez mais, eu não vejo nada tão verdadeiro ou tão real. Mas porque as pessoas não querem. De real já basta a minha vida. Não, de perrengue eu já tenho muito aqui. Aí eu vou olhar aqui e vou falar, nossa... Não sei, Rodrigo, eu não tenho essa resposta pronta, mas eu tô pensando pra assim... pensar. Porque a gente... pensando assim, qual é a necessidade do ser humano? Eu preciso de aprovação, eu preciso ser amada... Eu preciso, né, de ser desse reconhecimento. Então, tudo que a maioria das coisas que a gente faz é buscando isso. Como ser humano, a gente tem essa necessidade de ser amado. Porque eu quero existir aqui. Não existe nada pior no mundo do que você passar despercebido. O like é uma forma de se sentir amado? Será? O like no seu post é uma... Momentaneamente, sim. Porque tal da dopamina. A dopamina é uma descarga, assim, cada like, puf, puf. É incrível, né? Quando você posta alguma coisa, passa 5 minutos, você quer ir lá ver se alguém já viu. Isso é dopamina. Essa é a dopamina, que é o prazer, né? Que é aquela... Antes do prazer, que você tem o reconhecimento. Então, você busca o tempo todo isso. E aí, eu acho que a grande... Por isso que eu trago. É autoconhecimento. Você tem que entender. Não está errado você gostar disso, se você buscar. Não está errado. Desde que você entenda que você não pode depender disso. Desde que você tenha consciência do que você está procurando. E que aquela conexão, aquela interação, ela não substitui também a conexão real. A parte, e muitas vezes a parte prática. E é o que você falou no começo do nosso podcast. Você falou, Virgínia, tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra coisa, né? Eu gosto de ser reconhecido pela parte de remuneração. O outro gosta de outra coisa. Mas quem é responsável por saber o que me satisfaz hoje sou eu. Eu tenho que comunicar. E eu tenho que ir atrás disso. Eu não posso responsabilizar os outros. Porque hoje a gente sempre está apontando para fora, né? Que o outro tem que me reconhecer, o outro tem que me dar. O outro, inclusive, é responsável pela minha felicidade ou infelicidade. E aí, quando a gente traz a questão da maturidade emocional, não tem problema nenhum a gente usar todas essas ferramentas. Desde que eu tenha consciência dos meus limites e das escolhas que eu faço todos os dias no meu trabalho. Por que eu escolho trabalhar aqui? Porque a remuneração para mim aqui hoje é importante, porque eu quero pagar a minha casa. Ótimo! Esteja consciente que o preço que você está pagando hoje para você pagar a sua casa você combinado com você mesmo, Exato, né? combinado. Um contrato com você mesmo. E aí, que recursos que eu uso nessa jornada? Poxa, tá muito pesado para mim isso. Preciso de recursos externos para eu dar conta do meu líder que tem a mão pesada. Então, bora procurar uma terapia para me fortalecer. Legal. E assim, falando um pouquinho de futuro. Tá. Por quê? Ok, você vê, eu falei aqui sobre... um Instagram da vida real, pronto, já entendi, já sei que acho que não vai ter ibope nenhum. Não vai. Você não vai ter tantos likes quanto gostaria. Não, mas
Agora, a tendência, ela é difícil você jogar contra a tendência, né? Sim. Então, gostemos ou não dessa substituição da conectividade entre humanos com a IA, Uhum. né? Seja ela no formato de um robozinho, mais humanizada, Uhum. ou mais device mesmo, talvez a gente não consiga realmente reverter isso. Não, e não vai. E E não não vai. adianta ir contra. É o Então, que é. então, onde será que isso vai chegar? Essa resposta, não sei se você tem, eu ainda não tenho, porque algumas criações disruptivas, eu acho que quando elas são implementadas, você nunca sabe onde exatamente vai chegar, Uhum. mas até onde você consegue imaginar, entre psicólogos, vocês falam sobre isso hoje, sobre IA? Eu não vejo psicólogo falando sobre IA. Eu vejo futuristas e eu vejo entusiastas em tecnologia falando mais sobre isso, sobre relações com a IA. É, Mas te ouvindo, assim, quando eu falo de futuro, e acho que toda essa conversa e tudo que a gente vem acompanhando, eu acho que o nosso grande diferencial talvez seja daqui para frente é aquela pessoa que sabe se relacionar, que sabe lidar com pessoas. Porque se a gente segue só por esse caminho, eu não acho que. E, Rodrigo, de novo, há meses atrás eu achava que o psicólogo era a profissão do futuro. Hoje eu já vejo que, né, tá mudando isso. Então, tudo muda, né? Hoje eu não tenho nada na pedra. Tudo eu Não, questiono tudo esse hoje. dinamismo É dos impressionante. efeitos colaterais das coisas que estão surgindo são desconhecidos, na Exato. minha opinião. E aí, o que eu faço com essa informação hoje? Né? O que vai acontecer? Não faço a mínima ideia, mas como que eu me fortaleço para dar conta do que está vindo? Mas é muito louco, você falou que não tem conversado, por exemplo, pelo menos você, entre psicólogos, você não vê esse tipo de tema ali na mesa, mas entusiastas de tecnologia. Poxa, Isso. você não acha que os entusiastas de tecnologia estão querendo se meter em áreas que às vezes eles não dominam? E o fato de pensar que a tecnologia pode proporcionar aquele efeito e acaba indo para o mercado uma ferramenta que possa resultar em efeitos colaterais danosos para um jovem ou, enfim, para uma pessoa. Pode. Aí a gente entra na questão de regulamentação, E né? ética. Ética também tem que entrar tudo isso. Que hoje não tem essa discussão. A gente não tem discussão. O meu LinkedIn foi hackeado 2 vezes agora. Não tem regulamentação, não tem nada, né, que cuide disso. Imagina ainda falar da questão de... São os efeitos colaterais, né? Imagina se hackeiam uma base de dados Exato. das pessoas que se confessaram, não sei como eu posso chamar, se abriram ali na sua intimidade com o amigo virtual. Porque aquele seu áudio é transcrito, vira base de dados, né? Associado ao que você Exato. falou. Imagina o risco disso. Hackearam sua conta do LinkedIn. Sim. Imagina se, por exemplo, hackeiam uma base de dados sua, do Sim. seu amigo virtual. Né? É Exato. como se estivesse abrindo aquele diário da garotinha lá de 50, 40 anos atrás. Pegaram escondido o diário e estão abrindo. Só que hoje você não pega escondido. Você pega escondido e, por exemplo, divulga para milhões de pessoas em questão de minutos. Você expõe uma pessoa. Exato. E você sabe que quando hackearam o meu LinkedIn pela segunda vez, eu me senti tão... Nossa, era uma frustração, é horrível, assim. Que você... Vulnerável. Tudo junto, exposta. E eu parei, assim, por alguns minutos depois para pensar e falei assim, hackearam minha conta do LinkedIn, enfim, tô, né, tentando... Mas você imagina pegar... Você vê, né, várias IAs fazendo, por exemplo, nudes com... Fake, né? É. Com IA.
Imagina a sua informação mais íntima, mais ali. Eu falo, então, assim, o que eu senti foi isso, perto do que você pode sentir sendo invadido com as informações que você confidencializou Eu acho que para tudo uma isso máquina. vai sendo banalizado. E aquele medo da exposição, do pudor, da intimidade, começa a ser banalizado. Isso é muito ruim, eu acho, porque eu acho que É, isso. Imagina. perde, né, a Imagina essência. você fazem um fake nosso, uma foto nu, e divulgam. Poxa, eu É. sei que aquele não sou eu. Mas, poxa, foi muito bem feito. Quem não me conhece pode acreditar que. E como é que Mas você vai explicar para milhões de pessoas que não é você que... Mas vai chegar o ponto que eu vou falar, quer saber? Não sou eu. Então, eu acho que começa a banalizar. É. O dia que for verdade, não vão mais acreditar. É. E isso tudo deve resultar, eu acho, tá? Que você mesmo comentou, resultar num vazio. É. E interessante, eu vi uma pesquisa sobre longevidade. Aham. E o principal item destacado nas pessoas, e aí eu tô falando longevidade Com saúde. com saúde, Sim. principalmente a mental, Uhum. é você manter relação, ter amigos, com amigos. É. Né? Mas aquela pesquisa, a maior pesquisa sobre felicidade que existe hoje, e se não me engano tem mais de 75 anos essa pesquisa, que foram acompanhando jovens ao longo de toda a vida. E aí, no final, né, quando as pessoas estavam mais velhas, falava assim, né, o que foi diferencial para você, né, para a felicidade? As relações, Foram os amigos. os amigos. E aí, obviamente, pode ser de faixa etária igual ou diferente, mas quando você não se sente só, você se sente ainda parte de um grupo, mesmo que aposentado, você falou, quando aposenta, a pessoa se sente saindo do eixo social ali na Sim, visão dela. sim. Mas se você recicla os seus amigos, Você tem o suporte você dos tem seus um amigos. suporte. É. Porque é isso, o ter alguém é você saber que em qualquer momento da sua vida, você sabe para quem você vai ligar. Você sabe com quem você pode contar. Esse suporte é o que faz, é o que te tranquiliza hoje, é o que te acalma. Legal. Bom, assim, partindo aqui para um fechamento, resumindo um pouquinho do que nós falamos, né? A IA é uma ferramenta Sim, poderosíssima. muito. Até aí você concorda comigo? Concordo 100%, maravilhosa. Eu uso muito. Pode ser útil até num suporte inicial. Totalmente, muito, muito. Para suporte, até para direcionamento. Super importante. Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, um pensamento suicida, por exemplo. A IA pode ser um suporte maravilhoso para cuidar disso. Caramba, aí você falou, eu tava fechando o tema, mas aí você vai falar de suicídio, e se a IA motiva a pessoa a se suicidar? Como é que fica essa opinião? Não, mas aí não pode, né? Não sei, a IA buscou em algum lugar que em alguma outra cultura, em alguma base, eu não sei, essa IA foi alimentada com que tipo de... Será que então podem existir IAs direcionadas sim. para uma atitude mais agressiva, para uma conservadora, para uma mais religiosa, não sei. Meu Deus, aí você estrutura a IA dentro, porque hoje a IA, ela já, por exemplo, o meu chat GPT, ele já entendeu quem sou eu, o que eu penso, eu já bati um papo aqui, ela já entendeu, então ela sabe quem é a Virgínia, ela sabe como me direcionar. Você sabe que um amigo meu, por sinal, ele gravou o primeiro episódio aqui com a gente, o Elder, e ele falou o seguinte, eu nunca apaguei minhas mensagens de WhatsApp com a minha esposa. Uhum. Isso é uma base. Sim. Né? Tá em poder do WhatsApp. Mas é um texto que você pode exportar. Uhum. Ele exportou, são anos de troca de mensagem. Então já tiveram vários momentos, Sim, imagina
né? A montanha-russa, vários natais, eventos, enfim, a sua conversa... Crises, tudo ali, né? Tudo ali. E ele exportou tudo aquilo e carregou no chat GPT E aí? aquela base inteira. E aí começou a fazer perguntas sobre a esposa, sobre ele, sobre... O chat já conhecia os dois profundamente. Ele falou assim, você fica surpreso É impressionante. como ele respondia de acordo com a nossa interatividade, por conta daquele histórico. Não, e você sabe que agora, por exemplo, com a predição, o chat, inclusive, pode falar assim: presta atenção, vocês estão caminhando para uma crise, eu acho melhor vocês tirarem umas férias aí, senão o caminho pode não ser bom. Bacana, predição. Então, são coisas que, assim, hoje a IA ainda não está sendo muito usada para predição. É o próximo passo. Por quê? Você tinha aí a IA da Meta, que ia até 21 a base. Depois tem a outra que foi até 23. Então, hoje as bases já estão alimentadas, acho que até 23. E aí, agora começa a ter a predição, né? Olha, tem um... Eu recebi um relatório que é de I want to be a neural rights lawyer, que é o advogado dos direitos neurais. O que quer dizer isso? Proteger, isso daqui é para 2050, um relatório para uma profissão que eles estão prevendo para 2050, que é esse advogado dos direitos neurais. E aí fala algumas coisas que esse advogado vai fazer: proteger as informações privadas do cérebro. Porque vai começar a predição de um possível crime, o que você está pensando, o que você pode vir a fazer, e é proteção desses dados. Caramba, esse é um tópico legal para a gente pôr aqui como uma tendência, né, de evolução. Liberdade cognitiva. Nossa, agora é motivo para mais um... para outro episódio. Não, e assim... Bacana esse trabalho, até fechando aqui, que a House of Feelings desenvolveu, né, como primeira escola de sentimentos do mundo, focada no segmento corporativo, e você acabou de falar de profissões. Sim. Então, imagino quantas pessoas hoje vivem em crises de ansiedade por entender que a função dela tende a acabar ou tende a se modificar e ela fica ansiosa porque ela começa a querer antever a isso, se preparar para que ela não seja penalizada profissionalmente, e aí não necessariamente ela tem condições de se atualizar, porque dependendo da sua capacidade, da faixa etária e de tudo. E aí você vem e fala, não, agora a IA vai começar, já está fazendo, mas imagino que vai evoluir muito, aprimorar, né, as predições. Rápido, né? Que legal. Nossa, eu acho que compartilhamos muita informação. Obrigado por compartilhar todo esse seu conhecimento. Uma pessoa que lida com sentimentos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar um tema que você gostaria que fosse abordado relacionado a Life and Tech, ou que a gente possa complementar algo que foi dito aqui e que você queira mais informações. Ok, Virgínia, muito obrigado de novo. Obrigada a você, foi ótimo, muito bom. Virgínia, você não falou das suas redes sociais. As minhas redes sociais, o da House, é House_of_feelings. O meu é Virginia Planet, tudo junto. O meu LinkedIn, espero reavê-lo em breve, Virginia Planet no LinkedIn. E o site, nosso site é www.houseoffeelings.com. Pessoal, e chegando ao final de mais esse episódio, não esqueçam de curtir, dar like, se inscrever no nosso canal, para que novos conteúdos como esse cheguem até vocês. Um abraço e até a próxima.